Então, galerinha, para aquecer, vamos começar fazendo os exercíciozinhos das últimas aulas, para que nas outras aulas a gente possa avançar direto para as matérias. Física 3D, nesse momento, página 4, exercício 0502. Falar o seguinte: os periscópios são habitualmente usados para se observar o cenário acima do nível da água, enquanto o submarino e a tripulação permanecem submersos, sem chamar a atenção de eventuais observadores. Os pioneiros desses instrumentos ópticos valiam-se de dois espelhos planos que, por melhores que fossem, forneciam uma imagem final que deixava a desejar. Atualmente, o periscópio mais simples apresenta boa qualidade de imagem e pode ser construído a partir de dois prismas de Amit, conforme as ilustrações a seguir. Aí ele vai lá e mostra, né, o periscópio, o tubo do periscópio, a região onde entra a luz, a região por onde sai a luz. E ele mostra onde é que ficariam os prismas de Amit. Falei para vocês dos prismas de Amit e Porro. Mostrei qual é o índice de refração do vidro para que eles se comportem como tais. Coisa mais querida. Então tá, numa das situações, essa é a maneira de ele ilustrar o periscópio, e na outra situação a luz entra pela direita superior e sai pela esquerda inferior. E ele mostra então que os prismas devem estar nessa outra posição. Um prisma tem que estar nessa aqui e o outro prisma aqui. Ele vai lá e mostra o caminho que a luz seguiria, né? Tanto na figura 1 quanto na figura 2, ele mostra o caminho da luz. Refrata, sofre reflexão total, refrata, sofre reflexão total e refrata. E na outra situação, a luz vem, refrata, sofre reflexão total, refrata, sofre reflexão total. É isso. Ele mostra essas duas situações aí. Vamos ver. Com base no que foi exposto, assinale a opção correta. Letra A. Em ambos os periscópios, a imagem produzida é direita e os raios de luz provenientes do objeto sofrem duas refrações e duas reflexões totais. Olha, esse prisma vai se comportar como um espelho plano, ele vai gerar uma imagem. O cara que receber, né? Imagine um observador usando só um desses prismas. Então tá lá o prisma de reflexão total, tem um objeto aqui, objeto, vem luz desse objeto, refrata uma vez, mas não sofre desvio. Reflexão total e mais uma refração, sem sofrer desvio. Quando esse raio atinge o olho de um observador, o cérebro desse observador vai entender que a luz anda em linha reta e vai imaginar, vai ver um objeto atrás do prisma de reflexão total. Como essa imagem é feita de prolongamento, ela é virtual, certo? Ela é virtual. Direita, porém reversa. Reversa. Então eu levanto a minha mão direita, esse cara aqui, esse objeto levanta a mão direita dele, eu vou acabar verificando que ele, nesse caso até a reversão fica... Eu não preciso dizer que ela existe. A refração ela não existe, é no espelho plano que ela vai existir. Mas a imagem continua virtual. Imagem virtual. E se ela é virtual, ela é direita, que nem no espelho plano, né? Certo? O fato de, mesmo que ela fosse reversa, se fosse feita com espelho plano, né? Reversa na primeira situação, reversa de novo na segunda. Como ela reverteu duas vezes, ela vai ficar na mesma posição que o objeto. Então, o problema daquela questão é, na verdade, dizer que os raios sofrem duas refrações e duas reflexões totais. Eu discordo. Sofrem 4 refrações. Uma na entrada, outra na saída, de cada prisma. Por isso que eu diria que a letra A não está perfeita. Vamos para o próximo item. Letra B. A imagem produzida em ambos é direita, concordo. E os raios de luz provenientes do objeto sofrem 4 refrações e 2 reflexões totais. Achei mais legal.
Achei mais legal a letra B. Na humildade, vamos analisar as outras. A imagem produzida em ambos é invertida e os raios de luz provenientes do objeto sofrem 2 refrações e 4 reflexões totais. Não, a imagem é direita, como já foi dito, é a mesma coisa que usar um espelho plano, e o espelho plano não inverte. Quando tu te vê de manhã no espelho, tu não está de cabeça para baixo. Letra D. A imagem produzida em 2 é direita e os raios de luz provenientes do objeto sofrem 4 refrações e 2 reflexões totais. Em ambos, a imagem seria direita. A imagem produzida em um é invertida. Não. Certo? Então, continuamos com o item B. Os outros nós achamos falha em todos eles. Muito boa pedida. Cara, eu já vi questão do cara pedir para tu desenhar a letra depois de 2 reflexões. Bem chato, cara. O cara dá uma letra F aqui, diz que tem um espelho plano aqui, e diz que tem um outro espelho plano aqui. E aí pergunta, o cara que vê a letra através depois de 2 reflexões, aonde estaria? Qual é que é a forma da letra? Então tu vê, né, cara, é uma coisa bem bizarra de fazer. Tem que pensar, acho que na tua postura até tem algumas desse tipo aí futuramente, pra gente resolver. Mas direita não é reversa, tá? Cuidado, ó. Direita versus invertida. Certo? Invertida. Reversa, ou enantiomorfa, ou simétrica em relação ao espelho, versus não reversa. Ele traz qual? A letra D? Deixa eu ver, deixa eu analisar. Obrigado pela correção. Letra D. A imagem produzida em 2 é direita e os raios de luz provenientes do objeto sofrem 4 refrações e 2 reflexões totais. Eu acho que tem a ver com o que eu acabei de comentar. Vamos ver se tem a ver com o que eu acabei de comentar. Esse cara vai funcionar como um espelho nessa posição, concorda comigo? Esse cara vai funcionar como um espelho nessa posição. Aceitável? Se eu tenho, por exemplo, uma setinha aqui como objeto, como é que eu desenharia essa setinha aqui refletida no primeiro espelho? Eu prolongo o espelho, pego essa distância e duplico essa distância daqui para cá. Pego essa distância e duplico essa distância daqui para cá. Então a setinha vai ficar na horizontal. Concordam comigo? Após refletida no primeiro prisma. Isto era o objeto. Isto é a imagem. Esta imagem virou um objeto para o segundo espelho. Concordam comigo? Eu pegaria esse espelho, que é pequenininho, e posso prolongá-lo. E aí eu vou desenhar a reflexão desta imagem que virou um objeto nesse espelho. Como é que a gente faz? A gente pega essa distância e dobra, porque a distância do objeto ao espelho é igual à distância da imagem ao espelho. A gente pegaria essa distância e dobraria, né? Ao dobrar essa distância, eu concordo. Se eu pegar essa distância daqui até aqui e dobrar, ela vem parar aqui, ó. E a imagem fica invertida. Então eu não posso só considerar que por ser um espelho plano a imagem continua direita, né? Eu concordo. Na situação 1, eu provei que a imagem, quando o objeto todo de cabeça para cima, gera uma imagem de cabeça para baixo, né? Então é verdade, eu errei. Invertida e não direita. Eu simplesmente analisei, essa imagem vai ser direita, essa vai ser direita, e entrei de gaiato, realmente, tem razão. Vamos confirmar se o item 2 a imagem vai ser direita. Pois não. Não, ó. Tá. Repete a tua pergunta. Aqui, ó, essa imagem formada aqui, é do espelho lá de cima? Essa imagem foi formada por esse espelho de baixo. Essa imagem. Esse aqui, ó, vamos chamar de E1, espelho 1. Essa imagem I1, certo? Essa imagem I1 eu vou chamar ela de objeto 2. Esse era o objeto 1. Tudo bem? Esse é o espelho E2. Então essa imagem é a imagem I2, né, que foi gerada pelo prolongamento do espelho E2. Certo? Para garantir, vamos fazer o seguinte. Vamos transformar esse prisma de reflexão total num espelho. Esse é um dos espelhos. E esse outro prisma de reflexão total em outro espelho.
Espelhos esses que ficaram paralelos um ao outro, né? Que é a maneira construtiva correta do periscópio. Aí, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um objeto. O objeto vai estar aqui, por exemplo. Objeto. Como é que eu faço para desenhar um objeto diante do espelho? Eu pego a distância da imagem até o espelho e duplico esta distância. Não se esqueçam que para medir uma distância, a gente tem que fazer perpendicularmente. Mesmo que o espelho seja pequenininho, tu pode prolongar. Então tu pega essa distância e duplica ela. Essa distância aqui, então, eu teria que duplicar ela. Ficaria bem aqui no limite do espelho. Eu pegaria essa distância aqui, perpendicularmente em relação ao espelho, e duplicaria ela. Ela bateria por aqui assim. Aí eu teria a primeira imagem. Se esse é o espelho E1, eu teria o direito de chamar essa imagem de I1. Só que para aquela imagem, isto aqui, para esse espelho E2, aquela imagem é um objeto. Então eu posso dizer que a imagem I1 virou o objeto O2. Como é que eu produzo a imagem? Da imagem, eu prolongo o espelho, não importa o tamanho que ele tenha, eu prolongo o espelho, meço a distância de um ponto da imagem até o espelho e duplico essa distância. Aqui estaria a cabeça da imagem. Depois eu pego essa distância daqui até aqui e duplico a distância. Aqui estaria o pé da imagem. E aí eu ligo um com o outro e eu percebo que de fato a I2, a imagem produzida pelo espelho 2, também está de cabeça para cima, tal qual o objeto. Portanto, ela é chamada de direita. Eu ao menos deveria ter desconfiado o fato de ter lido, né, o item D completamente e ter desconfiado que ele também falava, que eram 4 refrações e 2 reflexões totais, né, como os outros itens. Eu errei. Muito obrigado pela correção, por isso que eu sempre peço para a galera olhar o gabarito. Vai ter situações até o final do ano onde eu não vou concordar com o gabarito, mas nesse caso eu viajei na maionese. Então olha só, quando a gente diz que o espelho plano gera imagem que é direita, eu só posso falar se eu estiver usando um, né? Concorda comigo? Porque se eu uso 2 espelhos planos, a imagem pode ser direita ou não, né? Então cuidado, hein? Espelho plano, imagem é direita, e assim será sempre, se for um espelho, né? Se for mais de um espelho, a posição em que eles são conectados podem gerar imagens que não são direitas. Ótimo pedido, muitíssimo obrigado, desculpa a demora pela solução. Quem mais? Vamos lá, pede mais uma. Qual que é? 0509. Vamos lá para a física 3D ainda, na página 5, exercício 0509. Federal do Paraná, um bom lugar para economizar alguns milhares de reais. Ele fala o seguinte: um raio luminoso monocromático propagando-se no meio de índice de refração 0,5 até encontrar uma superfície de separação com um segundo meio de refração, de índice de refração 2. Então tu vê, né, tinha um raio de luz que chegou de um meio cujo índice de refração é 1,5 e foi para um meio cujo índice de refração é 2. Só de saber isso eu já sei que o raio de luz se aproximou da normal. O ângulo que o raio forma com a normal, a superfície de separação no ponto de encontro no primeiro meio, é de 30 graus. Ele até disse que o ângulo de incidência é 30 graus. Com relação ao descrito, são feitas as seguintes afirmações. A vontade já é fazer a conta, né? Mas vamos ver se vai ser necessário. 1. Como a cor de uma radiação luminosa é definida pela sua frequência, é possível que o raio luminoso monocromático citado mude de cor ao atravessar a superfície de separação entre os dois meios. Cuidado! A dispersão da luz é luz branca policromática se separando em várias cores. Luz monocromática, ela já tem uma cor só. Então não tem do que ela se separar se ela já é uma cor só. Então é isso que tornou o item 1 falso. Perigosíssimo esse item. 2. Um raio de luz, um raio luminoso paralelo ao primeiro, mas não necessariamente da mesma cor,
sofrerá o mesmo desvio. Não sofrerá o mesmo desvio, porque se eles sofressem exatamente o mesmo desvio, aí não faria sentido o arco-íris existir, né? E a dispersão da luz existir. Então, eu não posso afirmar que ele vai sofrer o mesmo desvio, porque diferentes cores possuem diferentes índices de refração. O índice de refração que ele citou era para a luz monocromática da qual ele falava, e não para outra. 3. No segundo meio, o ângulo de refração do raio será superior a 30. Não, nós discutimos que se o n é maior, a velocidade é menor. E se a velocidade diminuiu, o ângulo diminui. Então o ângulo de refração é menor que o ângulo de incidência. Por enquanto o cara só está sacaneando. Falso. 4. Poderá ocorrer a reflexão total da luz desde que o ângulo de incidência citado seja superior ao ângulo limite para esses meios? Não. Para que ocorresse reflexão total, a luz deveria ir de um meio mais refringente para um meio menos refringente. A reflexão total só é admissível, nesse caso, se a luz estivesse indo do meio de índice de refração 2 para o meio de índice de refração 1,5. Falso. Então, nenhuma. Claro. Poderá ocorrer reflexão total. Para que a reflexão total ocorra, tem duas condições que devem ser respeitadas. Primeiro, a luz tem que ir de um material de maior índice de refração para um material de menor índice de refração. Ou seja, a luz tem que se afastar da normal. Então tu vê, eu tenho o meio X e o meio Y. Só que vê que a luz afastou-se da normal, que o ângulo de refração é maior que o ângulo de incidência, eu já sei que a velocidade da luz no meio Y é maior que a velocidade da luz no meio X. Com isso eu concluo que o índice de refração do meio Y é menor que o índice de refração absoluto do meio X. E só isso já não obriga que aconteça reflexão total. Para a reflexão total ocorrer, além disso ser respeitado, eu tenho que chegar com um ângulo maior que o ângulo limite. Ângulo limite é aquele ângulo de incidência que gera um ângulo de refração de 90 graus. Se eu fizer o raio chegar com um ângulo maior que esse, aí sim ocorre o fenômeno chamado reflexão total. Neste caso, por mais que eu aumentasse o ângulo de incidência, o ângulo de refração seria menor, porque se aproxima da reta normal. Por mais que eu fizesse o raio chegar com 89,999 graus, o raio ainda assim refrataria, penetraria no outro meio. Então não tem como ocorrer reflexão total naquele caso. Certo? Muitíssimo obrigado, amigo. Ótima pedida. Ainda mais. Obrigado. Discursivas são sempre as melhores. Vamos dar uma olhadinha. Página 8, questão 522. A galera está encarnada na física D mesmo, hein? Vamos que vamos. Bela tarde para aprender física. Detalhe, cara, eu já tinha resolvido essa questão antes. Essa questão aqui que vocês pediram no periscópio mais de uma vez. Me distraí, fui fazendo automático. Tem que ficar ligado, cara. Bom que isso tenha acontecido. Para tu ver, 10 anos de sala de aula, sem física, me distraí. Uma pequena pedra repousa no fundo de um tanque de profundidade H. Então tu vê, tem um tanque, tem uma pedrinha, e esse tanque está cheio de água com uma profundidade H. Ele diz que é ar e água. Determine o menor raio de uma cobertura circular plana paralela à superfície que, flutuando sobre a superfície da água diretamente acima da pedra, impeça completamente a visão desta por um observador ao lado do tanque, cuja vista se encontra ao nível da água. Justifique. Ele disse que o índice de refração da água é 4/3. Então tu vê, tem a pedrinha ali, quer que deixemos algo circular de raio R flutuando, para que mesmo que o olho de um observador esteja rente à água, ele não possa ver. Vamos ver. Certo?
ar e água se refrata. Esse seria o caso limite, né? O caso limite é aquele em que o ângulo de refração é 90 graus. Se acontecer isso, ele enxerga, né? Concorda comigo? Vamos calcular esse R. Vamos calcular essa distância R para esse caso acontecer. Porque aí a gente sabe que o R vai ter que ser uma gotícula a mais que isso. Aí já não vai mais poder acontecer esse caso. Esse aqui é um ângulo de incidência. Aquele ali é um ângulo de refração. Pela lei Snell-Descartes, nós vimos que o N de chegada, que é o N da água, vezes o seno do ângulo de chegada, seno do ângulo de incidência, é igual N de saída, que é o ar, vezes o seno do ângulo de saída. Tudo bem para vocês, a lei Snell-Descartes? N da água, 4/3. Seno de I, não sei quanto vale o seno de I. Isso é igual ao N do ar, que é 1, vezes o seno de R, que é 90. Seno de 90 é 1. Eu descobri que o seno de I, isso aqui deu 1 também, né? 1 vezes 1 é 1. Está dividido, passa multiplicando. 3 vezes 1 é 3. 4 está multiplicando, passa dividindo. Eu descobri que o seno de I é 3/4. Eu descobri que o seno de I é 3/4. E o que é seno? Seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então tu vê, né? Eu poderia achar o valor de x se eu conhecesse o valor de R, né? Concorda comigo? Eu poderia escrever que... Vê se vocês concordam. Eu poderia escrever que, usando esse triângulo retângulo como guia, que o seno de I é o cateto oposto, R, dividido pela hipotenusa, x. Então, seno de I, que é 3/4, é igual a x, é R sobre x. Então, se eu quiser determinar o R, eu teria que descobrir o valor x primeiro, né? Eu tenho que dar um jeito de achar aquele valor x ali. Eu sei a profundidade, não sei? Sei, né? A profundidade. Eu poderia, por exemplo, usar o Q desse I para relacionar o H com o X. Eu poderia relacionar cosseno, né? Cosseno de I é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Concordam comigo? Tudo bem para vocês, gente, esse cosseno que eu fiz? Cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então é isso. Se eu descobrir quanto vale o cosseno de I, né? Eu mato a charada. Porque eu vou poder substituir o x. R é igual a 3/4 vezes x. Quem é o x? O x vai ser H sobre o cosseno de I. Vocês lembram que na relação trigonométrica, no círculo trigonométrico, tem aquela relação fundamental, né? Seno ao quadrado de I mais cosseno ao quadrado de I igual a 1. O seno é 3/4, certo? O seno é 3/4. Mais o cosseno ao quadrado de I dá igual a 1. Cosseno ao quadrado de I fica igual a 1 menos 9, 16avos. Cosseno ao quadrado de I fica 16avos menos 9, 16avos. Cosseno ao quadrado de I fica 7 16avos. Cosseno de I é a raiz de 7 16avos. O certo era ter o mais ou menos aqui, né? Cosseno de I, nós sabemos que é um resultado positivo. Raiz de 7 sobre 4. Portanto, o raio R fica igual a 3/4 vezes H dividido por raiz de 7 sobre 4. Esse 4 aqui vai cancelar com esse 4 aqui. Para não ficar feio, eu vou multiplicar por raiz de 7 em cima e embaixo. Vai ficar 3 raiz de 7H sobre 7. Se for assim igual, né, cara, o zoiudo ainda ia acabar vendo a minha pedra preciosa que eu estou resguardando em
Então, na verdade, o R deveria ser um pouquinho maior que aquilo. Oxe! Acertei, dessa vez acertei. Tá, o ideal era ser um pouquinho maior, né? Bonita questão, né? Tu vê se o cara não manja de círculo trigonométrico, né? Claro que ele poderia ter feito um Pitágoras, né? H, R e X, né? E por Pitágoras ter finalizado ali, não precisaria ter ido para trigonometria, poderia ter feito Pitágoras, eu quis me exibir mesmo. 3 raiz de 7 sobre 7. H. Muito boa, hein? Por querendo derrubar aí essa hora da madrugada. Meu Deus, o que é isso? Show de bola! Vamos para a próxima, meu querido. Quem dá mais?